Bom, pessoal, então vamos iniciar o nosso mapa padrão utilizando a ferramenta do FT Manager. Aqui a gente tem o nosso mapa que eu já mostrei para vocês, um mapa 3D pronto, né, com várias funcionalidades e várias características já devidamente acertadas e preenchidas. A gente tem que partir de um mapa padrão, um mapa zero, né? Então a gente vem aqui, a gente vai selecionar aqui novo wizard. Quando a gente pega novo e wizard, ele já tem uma pré-seleção. Eu falei para vocês que vai ser uma FT 450, certo? Eu pretendo utilizar a malha fechada. Eu não vou utilizar nenhum recurso de arrancada, pelo menos por enquanto. É um motor a combustão. Vai utilizar o sistema de data logger interno. Eu pretendo utilizar o sistema de cutoff. Pretendo utilizar o sistema de limitador de rotação. Eu posso acionar aqui meu Shift Light, vou controlar o eletroventilador pela FT, vou controlar a bomba de combustível pela FT, certo? Automaticamente eu tenho outros recursos aqui, mas se eu baixar ele aqui, pessoal, vocês vão perceber que eu tenho mais funcionalidades, né? Ou várias possibilidades, a gente chama isso aqui de opções do mapa, e eu tenho aqui a possibilidade de escolher, né? Por exemplo, o controle de nitro progressivo, o controle aí de boost controller. Essa injeção, ela não tem hardware para controle de troca de marchas ou gear controller. Eu posso utilizar aqui diversas funcionalidades, mas neste caso, por enquanto, a gente não vai utilizar nada, porque a ideia é gerar um primeiro padrão e simplificar esse processo para vocês, tá? A gente vai usar só a saída para conta giro, aqui nessa segunda coluna, entre outras funções. Então, por enquanto, não vai ter botão de partida, não vai ter controle de tração ativo, não vai ter controle de câmbio automático, push to pass, anti-lag, vai ser só a saída para conta giros. E a gente vai fazer um processo de detecção aqui das marchas, tá? E o controle de consumo de combustível também vai ser um dos itens que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho mais, e vamos mostrar como é que a gente faz essa programação. Então, a princípio, a gente já escolheu o primeiro setup, né, dentro de opções do mapa. A gente coloca próximo. Vocês vão ver que esse processo ele é bem simples. Lembro que eu comentei com vocês que é um motor a pistão. Como é um carro turbo, o mapa principal obrigatoriamente tem que ser por map. Se eu tivesse, por exemplo, um carro naturalmente aspirado, eu teria a opção, né, com pouca amostra de vácuo, de colocar ele por TPS. A gente explica isso em outros vídeos, né, em outros materiais, né, mas a ideia principal aqui é, de novo, mais um conhecimento que eu tenho que entender os porquês, né, e aí, de novo, a gente tem que perceber que esse cenário ele é bem mais complexo, a gente vai direto ao assunto aqui. A gente falou que a pressão de turbo desejável, ou que a gente acredita que vai acontecer, é 1,5 bar. A gente sempre, quando vai setar aqui, a gente bota 500 gramas a mais para o mapa ter um coeficiente de segurança de 0,5 bar a mais. Então, vamos manter 2 bar aqui. A gente pode optar por a marcha lenta por TPS ou a marcha lenta por mapa principal. Então, a gente vai habilitar a marcha lenta por TPS. Isso é um outro detalhe que, para quem está iniciando, facilita bastante, porque eu entendo que naquela condição eu tenho uma determinada característica de funcionamento que toda vez que ele vai para TPS 0, ele assume a condição de marcha lenta. A gente tem injeção rápida por TPS, a gente também explica, né, detalhadamente no momento adequado por que a gente vai optar pela injeção rápida por TPS. E a gente tem aqui a rotação máxima do motor. Lembra que eu comentei com vocês que o limite de rotação seria em torno de 6.800 RPM? Isso faz com que eu tenha aqui uma necessidade de 500 RPM acima. Então a gente vai colocar aqui, eu vou digitar que é mais rápido, 7.300 RPM, ok? Então, é um carro 4 cilindros, a ordem de ignição, que é um motor AP, é 1342, ele não necessita colocar customizado, porque ele já é pré-definido aqui, né? Então, a primeira característica do motor já foi preenchida, com base nos dados de entrada que eu passei para vocês. Eu comentei com vocês que esse kit de rodafone que a gente iria utilizar, ele teria lá um sensor indutivo. Existem duas opções, indutivo simples e indutivo diferencial, sempre na linha Power FT, ou seja, 450, 500, 550 e 600, a gente opta por
indutivo diferencial, porque é a melhor forma da gente executar uma instalação eliminando possíveis ruídos ou problemas. Existem casos especiais e específicos que a gente vai usar indutivo simples. A gente não vai utilizar sensor de fase, como já foi comentado. E aí vem uma outra questão, tá? Se vocês pegarem aqui, a gente falou que ele seria no 14º dente, aqui está no 15º dente, né? Estava no 16º. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar simplesmente, ó, eu venho, marco, eu deleto aqui, e eu coloco aqui 84 graus. Quando eu coloco 84 graus aqui, eu vou colocar aqui para vocês próximo e anterior. Ó, 84 graus vai dar exatamente 14º dente que a gente tinha falado. Como é que eu sei isso? É uma roda fônica 60 menos 2. Cada dente tem 6 graus. Como é que eu sei que ele tem 6 graus? Vocês façam a conta aí. 360 dividido por 60 dá 6 graus cada dente. Se eu quero o 14º, 14 multiplicado por 6 graus dá 84. Então, 84 graus é a posição que o meu sensor está alinhado antes da falha. Mais um conhecimento, olha que interessante. Então, o meu motor, se a gente está olhando para frente do motor, ele gira no sentido horário, a minha falha está aqui, o sensor está aqui, eu conto, o 14º dente, o meu sensor está posicionado antes da falha, no sentido contrário da rotação, é a posição que eu coloquei, que eu setei. Essa é a informação que a gente precisa inicialmente orientar a nossa ECU para que ela tenha aí o posicionamento correto da nossa árvore de manivelas. Então, eu tenho agora a informação de sinal de RPM preenchida no nosso padrão. Eu vou para o próximo passo. A gente falou que, por mais que eu tenha lá o sistema de ignição com bobinas individuais, ele vai ser centelha perdida, ó, porque a gente optou por não utilizar o sensor de fase. Se eu tivesse o sensor de fase habilitado, eu poderia utilizar um sistema sequencial, certo? Aqui, neste caso, a gente está utilizando um sistema de centelha perdida, onde eu posso optar depois, no processo de ligação, usar 2 saídas ou 4 saídas, a gente já vai entender daqui a pouco, tá bom? FT Spark é um sistema de ignição capacitiva de altíssima potência, a gente não vai utilizar aqui. O sistema de ignição que a gente escolheu foram bobinas individuais com módulo integrado. Quando é o módulo integrado, é equivalente aí, ó, a Spark Pro. Então, a gente usa esse sistema. Quando eu utilizaria um sistema MSD? Quando eu tenho um sistema capacitivo? Quando eu utilizo um sistema lá de borda de subida com duel? É um sistema que é aplicado somente nos distribuidores do motor Honda. A gente, se eu não me engano, é os D e os B e os H, que tem, né, os motores série D, série B e série H, que tem essa característica. Então, aqui a gente está utilizando uma roda fônica, né, comum, está utilizando lá um sistema de ignição com um módulo de ignição integrado na bobina. Então, a nossa configuração correta está aqui. Borda de descida com duel Spark Pro. Se a gente pega lá os módulos, mas a gente falava Spark Pro 3 fios, né? Porque as bobinas, né, tinham 3 pinos quando tinha essa característica de ter um módulo integrado. Então, como é que eu sei que a bobina tem módulo integrado, Christian? Vocês vão entrar no nosso site, vão lá, tem um manual de sensores e atuadores. Dentro de atuadores tem as bobinas, acho que 80% das bobinas do mercado que a gente trabalha hoje estão dentro do nosso manual, e lá tem a explicação de algumas informações das bobinas de ignição, entre elas que é uma bobina com um módulo integrado ou que ela não é, que ela necessita de um módulo externo. Quando ela necessita de um módulo externo, ou seja, uma bobina que não tem esse sistema de alta potência ou sistema de potência integrado nela, ela necessita ter um módulo de atuação externo, que a gente chama, na nossa linha de produtos, chama Spark Pro. Procurem aí informações, de novo, entre lá no manual do produto Spark Pro, está dentro da nossa linha de produtos, dentro da parte de ignição, dê uma olhada no manual, dê uma observada o que ele faz, qual é o objetivo, quais são as suas características, né? Em qual tipo de bobina que eu vou utilizar. Isso sempre
enobrece o conhecimento de vocês. De novo, é aquilo que a gente explicou antes, né? A gente vai construindo um conhecimento de acordo com o nosso nível de interesse, tá bom? Agora, a gente vai utilizar a parte de configuração do sistema de injeção. A gente já determinou que vai ser semi-sequencial, porém o seguinte, imagina que no futuro eu queira evoluir o meu projeto e queira instalar um sensor de fase para ter um sistema de injeção sequencial fasado, eu vou ter que alterar o meu chicote. Então eu já vou deixar isso aqui preparado para um futuro, né? E aí eu posso colocar aqui um semi-sequencial, porque ele não tem um sensor de fase ainda, e posso colocar para 4 saídas. Porque se eu evoluir o meu projeto futuramente, eu vou poder gerenciar os meus injetores de modo sequencial fasado, ou seja, eu vou atuar individualmente em cada injetor. E aqui ele fica aí pronto, né, para a possibilidade futura que a gente teria aí em relação o nosso projeto, né? Então eu já estou preparando para a evolução. Christian, eu nunca vou utilizar, eu não vou mudar, eu vou querer usar 2 porque eu quero economizar o número de saídas. É possível. Eu vou optar por 4 saídas. Se a gente pegar agora, eu preciso ter a vazão dos nossos injetores. E como é que eu vou preencher a vazão, né? Como é que eu sei a vazão da bancada A e vai ser apenas uma bancada que vai ter esse carro? Eu comentei com vocês que vai ser um injetor de 60 libra-hora e ia explicar o porquê que a gente escolheu esse injetor. Então, se a gente pega aí 60 libra-hora, então a gente teria 240 libra-hora a somatório de todos os injetores. Então, eu tenho lá um somatório da vazão da bancada A, 240 libras-hora. E aí vem mais uma informação, que é o tempo morto ou dead time do nosso injetor. Christian, o que é o dead time? Bom, um injetor, ele é uma solenoide. Essa solenoide, ela demanda um determinado tempo entre enviar a energia e o injetor, a agulha dele, realmente executar a sua abertura. E depois a gente manda um estímulo de fechamento e ele vai fechar. A diferença entre o tempo que demorou para abrir em relação ao tempo que demorou para fechar, a gente tem o dead time do injetor. Mais um conhecimento. Vocês viram que a gente está recheando esse bolo de conhecimento e é sempre importante entender, né, o porquê que a gente está fazendo, não simplesmente, né, aplicar um valor sem ter o conhecimento necessário. O que é desejável em relação ao dead time é que essa informação seja fornecida pelo fabricante do injetor. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? E a gente vai entender esse valor aqui. Se vocês não têm informação do fabricante, imagina que eu coloquei um injetor que o fabricante não informa o dead time. Se ele for de alta impedância, acima de 10 ohms, a gente vai convencionar ele que ele tem 1 milissegundo, porque a grande maioria tem em torno disso, tá bom? Se eu tenho um injetor de baixa impedância, que seria abaixo de 7 ohms, ele vai ter que usar um driver de potência chamado pick and hold, tá? Que é um outro sistema. Entrem aí, façam uma pesquisa, o que é pick and hold, entre na nossa linha de produtos, olhem lá na apresentação, entendam o que é o pick and hold, façam uma pesquisa, né? Estudem o que é pick and hold, como que é o princípio de funcionamento dele, porque, de novo, é mais um conhecimento necessário para a escolha do pick and hold adequado ou pela configuração adequada de corrente para esse injetor. Normalmente, quando se faz necessário a utilização do pick and hold, eu vou utilizar tempos mortos menores, em torno de 0,60 é a maioria. Quando eu tenho injetores muito grandes, muito pesados, com mais inércia, esse valor pode migrar para 1,2, 1,3, até 1,6 milissegundos. Por isso que é muito importante se utilizar um injetor que o fabricante te entregue esta informação com a devida tensão e devida pressão de trabalho, tá bom? A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Agora, a gente vai configurar o nosso pedal. Ele não vai utilizar borboleta motorizada, ele vai utilizar um sistema de sensor TPS de posição e a gente não tem nenhum tipo de atuador da marcha lenta. Projetos mais simples eu gosto muito de usar, por exemplo, na minha BMW, aquele mapa que eu mostrei para vocês, eu gosto de utilizar o atuador por PWM. Ele é um atuador aí muito eficaz e que consome uma única saída. Vou dar uma dica para vocês, se você fosse utilizar nesse projeto, eu teria que obrigatoriamente configurar ele na saída azul 5, porque a azul 5 tem a característica correta
em termos de hardware para poder tocar esse tipo de atuador. Então, guardem isso aí como uma dica bem interessante. Então, a gente vai colocar como nenhum, por enquanto, nesse projeto, porque a ideia é só fazer, né, um primeiro passo de gerar um padrão. Agora, a gente vai ter que dar informação para o nosso motor. Lembra quando eu comentei com vocês que esse motor utilizava combustível álcool ou etanol? A relação de compressão ou taxa de compressão básica de um motor naturalmente aspirado etanol é em torno de 12:1. Esse motor tem 9,5, então ele está abaixo do pré-requisito. Então, se ele tivesse 12:1, ele seria médio. Se ele tivesse mais do que 12:1, tivesse 12,5 ou 13:1, eu colocaria como alta. Como ele tem 9,5:1, a gente vai colocar como baixa. Viu como é importante ter informação do motor ou ter informação do nosso projeto? Porque se eu não tenho informação do projeto, eu fico, e agora? Qual a decisão? Isso vai afetar diretamente na curva de avanço de ignição inicial do mapa padrão. Então eu tenho que saber qual é a taxa do meu motor em relação ao combustível que eu estou utilizando, tá bom? Uma grande dica. Combustível a gente falou que vai ser etanol, então eu tenho aqui a opção, eu escolho o etanol, eu não tenho uma segunda rampa de injetores e o meu comando é um comando, por mais que eu modifiquei o comando, se eu tenha ou se eu não tenha modificado, isso não é importante. O importante é qual é a amostra de vácuo que ele tem na marcha lenta. É uma amostra de vácuo que tem, né? Vamos imaginar o seguinte, vamos estabelecer um limite entre até 0,5 de vácuo, ou seja, 0,7 de marcha lenta, 0,6 ou 0,5, eu vou estabelecer que é um comando de baixa graduação. Se ele tiver 0,4, 0,3, 0,2, ou seja, ele tem pouca amostra de vácuo, ele vai ser um comando de alta graduação, e esse caso é um comando original, então a gente não falou sobre modificação do comando, ele vai utilizar um comando de baixa graduação. Simples assim, gerar o padrão. Automaticamente me pergunta, né, se o mapa aberto atualmente será substituído pelo mapa selecionado. Sim, eu quero confirmar, vou tirar o mapa da BM lá, e agora vai entrar o novo mapa. E ele pergunta se a gente quer olhar o diagrama elétrico. Olha, vamos dar uma olhada? Vamos, quero sim. Olha aqui, ó. Eu posso imprimir isso aqui e mandar para o meu instalador, que essa vai ser a configuração de entradas e saídas da minha ECU FT450 a ser instalado. Ou se eu mesmo vou instalar, eu já tenho um norte. Então isso mostra, pessoal, que a gente tem aí uma facilitação do nosso projeto, ou do entendimento do nosso projeto, através do próprio software. E agora eu quero mostrar para vocês uma segunda etapa, que é interpretar o que foi gerado no mapa padrão.